Uma sombra é uma região escura formada pela obstrução da luz por parte de um determinado obstáculo. No contexto do psicanalista Carl Jung define a sombra como um lado obscuro da personalidade. Em outras palavras, é uma parte de nós mesmos que rejeitamos e reprimimos, seja ela boa ou má. Para esse vídeo, eu selecionei 10 personagens que incorporam esse conceito de maneiras opostas. Existe um conceito em Jujutsu Kaisen sobre a inconsistência dos personagens. Eles afirmam ser algo, mas frequentemente agem de forma contrária. Em outras palavras, a pessoa que eles dizem ser e a sua sombra de suas ações. Para começar, vamos falar sobre o personagem favorito da GG Akutami. Não é o Gojo, o Yuta ou a Maki. É o Nanami. Tanto que depois de matar o personagem, o autor criou uma versão 2 dele. No caso, o Higuruma. Nanami é aquele que melhor representa a humanidade em Jujutsu Kaisen. Quando olhamos pra ele, uma das primeiras coisas que notamos são suas vestimentas, a maneira como ele se veste. Elas são extremamente contrastantes entre si. Ele se veste como um típico salaryman japonês, mas usa óculos e gravatas estilosos. O próprio design do personagem reflete essas contradições. Ele tenta se vestir de maneira convencional, mas no final acaba aderindo a detalhes que não são típicos de um funcionário de escritório. Isso demonstra que ele não é nem um feiticeiro e nem um salaryman comum. Como ele diz, trabalho normal é algo idiota, e ser feiticeiro também. Diante disso, Nanami escolhe o que ele sabe fazer melhor. Ele diz pra si mesmo que prefere ser um feiticeiro, porque é melhor nisso do que em um trabalho comum. Mas na verdade, ele prefere ser um feiticeiro porque ele gosta de ajudar os outros ao seu redor. Ele é o mais empático e o mais humano de todos. O Nanami voltou a ser feiticeiro não porque ele era melhor em ser feiticeiro, mas porque, diante de ver o bem que ele fazia como feiticeiro, ele decidiu voltar a fazer aquilo. A cena em que ele ajuda a atendente da padaria e, ao ver aquele simples sorriso de gratidão, é o suficiente para fazer ele voltar a ser feiticeiro. Nanami é o personagem mais humano da obra. Então eu pergunto a você, espectador, por que você faz o que faz? Porque você escolheu seu emprego? Foi porque você é bom nele? Ou porque você quis? Dinheiro, trabalho para ganhar mais dinheiro, para se aposentar. Nanami só queria uma vida mais tranquila. O sonho de uma casa própria, ou no caso dele, o sonho da aposentadoria. Ele é como uma pessoa assalariada. Comum, deseja estabilidade e também se importa com os outros ao seu redor. Em um mundo amaldiçoado, onde a maldição significa egoísmo e o egoísmo é recompensado, Nanami escolhe conscientemente ser egoísta, viver por si mesmo. Contudo, no final, em Shibuya, ele permaneceu para ajudar os seus colegas. Fez mais uma hora extra, trabalhou um pouquinho mais. Enquanto isso, a Meimei, que só se importa consigo mesma, sobreviveu. Recapitulando. Existe a pessoa que o Nanami diz ser, um feiticeiro assalariado, sério e contido e interessado apenas em dinheiro. E existe a pessoa que ele realmente é, alguém que ajudou uma moça na padaria que ele não fazia nem ideia quem era. Alguém que se importava de verdade com seus colegas. A maldição de Nanami foi ser o mais humano e o mais empático. Uma pequena extensão falando sobre o personagem. A morte de Nanami reflete a própria realidade de muitos trabalhadores no Japão. Lá existe uma cultura de trabalho excessivo e exaustivo. Faça hora extras, nunca deixe os outros na mão, trabalhe incansavelmente. Essa pressão leva muitas pessoas à morte por excesso de trabalho. Nanami morreu em hora extra. Ele foi mastigado e cuspido e usado ao máximo por um sistema que via apenas ele como um empregado. Isso reflete direto no mercado de trabalho japonês, onde você é primeiro um trabalhador e depois uma pessoa. No mundo de Jujutsu Kaisen, você é primeiro um feiticeiro, depois um humano. Se tornar adulto é perceber cada pequeno desespero se acumulando. Se tornar adulto é perceber que o mundo talvez não seja tão encantador, assim que talvez não consiga o que você quer e as coisas podem ser injustas. Existe algo mais humano que isso? Existe algo mais humano do que envelhecer? Eu comecei pelo Nanami porque ele estava mais fresco na minha mente. Agora vamos falar sobre o moleque do potencial infinito, Megumi. No caso dele, ele é bem mais simples. Megumi não é alguém extremamente empático como Nanami. Ele reprime seu lado humano, não porque o mundo ao redor o força, mas porque ele mesmo escolhe isso. Se há um personagem que representa o conceito de sombra, esse é o Megumi, literalmente. E não apenas porque ele tem poderes relacionados à sombra. Existem dois Megumis. O que ele apresenta aos outros ao seu redor e diz pra si mesmo que é, e o Megumi que aparece quando ele está lutando sozinho, egoísta e obstinado.
Morrer depois vencer e arriscar a vida para vencer são coisas diferentes. Morrer depois vencer é sacrificar-se pelos outros, ser altruísta, como ele acredita que sua irmã era. Já arriscar a vida para vencer é ser egoísta, é ser confiante, arriscando-se por razões intrínsecas, por satisfações próprias. Isso é representado na cena em que o Megumi expande seu domínio pela primeira vez. É sobre ser mais egoísta, ser mais livre para interpretar e modificar até mesmo sua própria técnica. Imaginando uma versão melhor de si mesma, alcançada não pelo sacrifício dos outros, mas pelo risco por si mesmo. Como dito no início, a sombra é o lado que reprimimos. Curiosamente, o Megumi se torna mais livre e egoísta quando ele expande sua própria sombra. É isso, esse é o final do vídeo. Eu queria falar sobre esse conceito que eu acho massa em Jujutsu, que é que os personagens são contraditórios. E por mais... tchau, até. Tirar o capacete, nobre cavaleiro. Você me salvou. Agora, tire esse capacete. Olha, eu acho que isso não é uma boa ideia. Tira logo esse capacete. Não vou tirar. Tira o capacete. Não! Agora!